manteiga. Vamos lá para a nossa aula. Estou até gravando aí. E Sônia falando. Bora lá. Mas vale a pena, vale a pena. Vale a pena porque é questão de... Como que eu vou falar para vocês? Cuidar do corpo, né? Da saúde também. Porque não é qualquer coisa que você tem que colocar na pele. Vai lá. Ó, deixa eu voltar. Então, aqui, a Sônia estava falando aqui. Então, nós temos a dilatação real, que é a dilatação total. A dilatação aparente. Quando falar essa palavra aparente, significa o quê? O líquido que transbordou. Então, às vezes, ele vai falar a dilatação aparente. Ah, o líquido que transbordou foi tanto. Ou que extravasou foi tanto. Então, que derramou. Eu tô lá, coloquei meu leite. Meu leite derramou. Pedro Paulo chegando. Pronto. Então, aquele líquido que derramou, aquele leite que saiu do meu recipiente, aquilo ali é chamado dilatação aparente, tá? Dilatação aparente. E a dilatação do recipiente, porque para o meu líquido, quando o meu recipiente ele dilata, automaticamente o meu líquido vai ocupar aquele espaço dilatado pelo meu recipiente. Então, indiretamente, quando eu calculo a dilatação do recipiente, eu estou calculando a dilatação do meu líquido, tá? Então, dilatação real é a dilatação total. Ou seja, se a dilatação total é a soma da dilatação aparente, do que transbordou, mais a dilatação ocorrida no recipiente. Então, é a soma das duas dilatações. O coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação total, real, eu gosto de chamar de total, gente, porque eu acho mais prático. Real é a mesma coisa que total. É o coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Aí eu tenho o coeficiente de dilatação total. Então, é a soma do coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Isso aqui só acrescentou algumas coisas daquilo que o professor estava dizendo para vocês. A fórmula, olha lá, a fórmula é a fórmula da dilatação dos líquidos, da dilatação volumétrica. Ó, volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, vezes a variação de temperatura. Então, pensar em dilatação do líquido é pensar em dilatação volumétrica. O que é interessante aprender é isso aqui, que é diferente. Comportamento anômalo da água. Essa palavra anômalo vem de anormal. Alguma coisa está acontecendo com a água que não é o que normalmente acontece. Acontece com outra substância também. Acho que é o cádmio, se não me falha a memória. Mas com a água é o que é mais estudado, porque nós temos mais abundância, a água. O que acontece de 0 a 4 graus? Primeira coisa, deixa eu olhar para vocês. De 0 a 4 graus, o que aconteceu com a temperatura? Se eu saio de 0 e vou para 4 graus. A temperatura fez o quê? Aumentou? Diminuiu? Diminuiu? Aumentou? O que aconteceu com a temperatura? Ó, saiu de 0 e foi para 4 graus. Aumentou, não aumentou? A temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou, o que normalmente acontece com o volume quando você aumenta a temperatura? O volume faz o quê? Expande. Expande, aumenta, ocorre a dilatação. Porém, na água, gente, de 0 a 4 graus, ao invés da água ela expandir, aumentar o seu volume, o que ela faz? Ela diminui o volume. Então, de 0, quando ela chega em 4 graus Celsius, ao invés dela aumentar o volume, ela diminui o volume bastante. Quando ela diminui o volume, o que acontece com a densidade dela? Quando eu diminuo o volume,
Chumbo e pena. Quem tem menor volume? O chumbo. Então, o chumbo ele tem o quê? Maior densidade. Então, o volume diminui e a densidade aumenta. Professora, Ah, mas em 0 graus a água não está congelada? Não está em estado sólido? então, mas ela está saindo do 0 para 4 graus. Em 4 graus Celsius que eu tenho a contração máxima ali da minha água. Eu tenho uma diminuição de volume significativa. É de 0 até 4 graus. Ele está saindo de 0 a água. Deu para entender agora? Sim. Sim, sim. Vou lá, vou mostrar para vocês. É bem interessante isso, vocês vão entender algumas coisitas. Ó. Então, aqui o que acontece? Ó, a 0 graus eu tinha esse volume. Olha o que foi acontecendo com o volume. Diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aqui meu volume ele é mínimo. Em qual temperatura? 4 graus Celsius. Era para o meu volume fazer o quê? Aumentar. Aqui, ó, era para ser uma reta crescente. Mas não é uma reta crescente, ó. O que aconteceu? Eu tenho uma diminuição do volume significativo. Essa diminuição de volume, e eu tenho volume mínimo a quantos graus Celsius? A 4 graus Celsius. Olha lá, volume mínimo a 4 graus Celsius. Então, esse é o comportamento anormal, anômalo da água, porque a 4 graus era para o volume aumentar e, ao contrário, o que aconteceu com o volume? Diminuiu. Se o volume diminuiu, olha o que aconteceu com a densidade. A 4 graus Celsius, a densidade da água, ela é máxima em 4 graus. Porque o volume diminui, o que é densidade? Massa por volume. Se o volume diminui, o que acontece com a densidade? Aumenta. Olha a densidade aqui, ó. Olha o gráfico. Aqui a 0 graus eu tinha aqui essa quantidade, esse quantitativo de densidade. Depois o que foi acontecendo? A minha densidade foi aumentando e ela chegou no pico máximo a 4 graus Celsius. É coisa de louco, né, gente? Coisa de doido. Mas sabe por quê? Olha, depois daqui a pouco eu mostro para vocês. Por que tem vidas marinhas? Às vezes você olha daquele gelo, aquela camada de gelo aqui na superfície, e dentro você vê lá o peixinho nadando. Por que isso acontece? Primeiro, a água aqui, eu tenho uma crosta de gelo. O gelo, gente, ele é isolante térmico. Gelo é excelente isolante térmico. Ou seja, aqui, quando eu tenho o gelo, não tenho tanta variação de temperatura por conta do gelo. Mas a água aqui, suponhamos que a minha água, ela esteja... acho que vou fazer o desenho. No desenho eu vou colocar... Vou explicar melhor. Vou colocar aqui o desenho. Tá a água, tem uma crosta de gelo. E aqui a água. Aqui está menos 5 graus Celsius. Eu tenho aqui embaixo, a minha temperatura, ela é maior. Aqui embaixo, vamos colocar aqui 4, uma temperatura maior. Vamos colocar aqui, ai Jesus, qual a temperatura que eu coloco? Fica mais prático para você entender. Vou colocar 10 graus. 10 graus Celsius. O que vai acontecer? Suponhamos que aqui esteja a 10 graus Celsius. Uma temperatura até elevada. O que vai acontecer com esse meu líquido que está a 10 graus Celsius? A temperatura vai diminuindo, 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 diminuindo. Por quê? Porque está em contato com gelo. Ela vai perdendo energia aqui para o gelo. Há uma transferência de energia térmica e daqui vai diminuindo a temperatura. Deixa eu admitir o Luiz. Aqui vai diminuindo a temperatura, diminuindo. Aí quando ele chegar a 4 graus Celsius,
Quando eu chegar a 4 graus Celsius, o que vai acontecer com o meu volume aqui? O meu volume vai, essa água, ela vai contrair, a densidade dela vai aumentar. Ao aumentar a densidade, esse líquido aqui, gente, que está resfriando, que está mais frio, que está com uma temperatura menor, o que vai acontecer? Ele vai descer. E esse líquido aqui, que está com a temperatura maior, vai subir. Olha que engraçado. Formando uma corrente de convecção aqui, ó. Então, aí, o que acontece? A minha água, na hora que ela chegar a 4 graus Celsius, ela vai descer e a minha água, que está mais quentinha, vai subir. Por isso que faz com que eu tenha vidas marinhas dentro daquela crosta de gelo. Que eu tenha seres vivos aqui dentro, por conta dessa corrente de convecção. Aí, o que vai acontecer? Aonde o meu líquido mais quente vai subir, ele vai resfriar. Quando chegar a 4 graus Celsius, o que ele vai fazer? Ele resfriou, ele diminui o seu volume, aumenta a sua densidade, ele faz o quê? Se ele aumenta a densidade, ele cai. É como se fosse um ar-condicionado. O ar mais denso cai, o ar mais denso cai, o ar menos denso sobe, formando uma corrente de convecção aqui dentro da água. Olha que legal, olha que legal. Por isso que eu tenho vidas marinhas aqui. Não é top, gente? Fala a verdade. Você entendeu? Fala pra mim. Você entendeu? Não é legal entender isso? Sim? Ai, Luiz, você Entendi. é igual quando você faz um asa delta. Por que as pessoas conseguem sobrevoar com a asa delta que não tem motor? Por conta das correntes de convecção. O ar mais quente sobe, o ar mais frio desce. Essa corrente de convecção é que faz com que eu tenha o voo daqueles equipamentos que não são motorizados. Não é top, gente? É top, né? Mas é por conta das correntes de convecção também que o nosso fogo se alastra no Pantanal também, pelos troncos, nos troncos, quando você está analisando. Tá, vai eu falar. Ai, gente, América, deixa eu falar, que é interessante. Quando está pegando fogo, o tronco, ele que tipo de propagação que eu tenho? Condução de calor. Aí o que acontece? A corrente de convecção, o ar mais, essa variação, esse deslocamento de ar, porque eu tenho ar mais quente, o ar mais frio, faz com que aquele fogo seja arrastado, porque uma corrente, quando fala corrente, vai levando aquele fogo para outras direções. E aí eu tenho um alastramento desse fogo, que é o que está acontecendo no nosso Pantanal, para você entender através de correntes de convecção, através de propagação de calor. Professor, e radiação? O aumento de incidência de raios solares sobre a superfície das árvores. Eu tenho um aumento dessa energia, daí facilita mais ainda as queimadas. Essa palavra certa, as queimadas. É top, né? Essa estudar física, né, gente? Não é top? Você entender? Não é top? Fala a verdade. É top. Professora, Ah, nos exercícios eles sempre vão dar o coeficiente de dilatação? às vezes, tem exercícios que eles pedem para calcular o coeficiente de dilatação. Depende. Pelo SAS é muito difícil ver exercício que peça, viu? A maioria deles não pede, não. Falando em exercício, vamos praticar? Vamos praticar? Vamos lá na página perdida aqui? Página 49. Página 49. Pegaram a página 49? Página 49. Esse exercício aqui eu tinha feito de dilatação de sólidos, tudo prontinho, ó. Uau, que legal! Pegaram lá a página 49, o exercício 1, atividades para a sala. Vou mostrar para vocês.
Gente, deixa eu só perguntar. Tem alguém que está presente aqui, que não estava na primeira aula, que está somente nessa aula? Fala comigo, manda pelo chat aí, fazendo favor. Eu coloco presença, tá todo mundo? São as mesmas pessoas? Sim? Sim. Se tiver alguém que não estava presente, me avisa que aí eu altero. Se não, acho que não, né? Bora lá. Deixa eu trocar aqui. Hoje a Sônia tá daquele jeito. Aqui é o meu marcador de texto. Ó, exercício 1, atividades para a sala. Fala o seguinte. Uma companhia compra 1 litro... Não, 1 vezes 10 a 4 litros de petróleo a uma temperatura de 28 graus Celsius. Se o petróleo for vendido a uma temperatura de 8 graus Celsius, qual a perda da companhia em litros? O coeficiente de dilatação térmica cúbica do petróleo é 9 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Tá vendo que daqui dá o coeficiente de... Deixa eu pegar uma outra folha. Deixa eu anotar os dados, fica mais fácil. Então, o que ele fala? A primeira coisa, ele dá o volume. E o volume, acompanha comigo aí, junto, é de 1 vezes 10 a 4 litros. Depois, ele dá a temperatura. Percebe que a temperatura, gente, ela saiu. A temperatura, ó, estão vendo aqui? A temperatura, ela era de 28 aqui, tá riscado bem aqui. A temperatura era de 28 graus Celsius e foi para 8 graus Celsius. Ou seja, a variação de temperatura é 28 menos 8, ou seja, isto é, melhor, isto é, 20 graus Celsius. Esse é o meu delta T. O que mais que ele deu? O coeficiente. Coeficiente de dilatação cúbica térmica, 9 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. E ele pergunta lá qual a perda da companhia em litros. Ou seja, ele quer saber o volume, o delta V. Tudo bem? Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, bem, bem? Ó, ele deu o volume inicial, que é inicial, ele deu o volume inicial, ele deu a variação, ele deu as temperaturas, eu descobri a variação de temperatura, ele deu o coeficiente. Ele quer saber quanto de volume ele vai desperdiçar, isso? A perda. O que vai perder é volume também, é um volume de um líquido. Qual líquido? Petróleo. Então, eu tenho que calcular o delta V, o quanto que, se vai perder, gente, é aquilo que dilatou. A professora, ele não fala aqui de extravasar, ele não fala aqui de transbordar, não fala nada disso. Então, você vai calcular a dilatação normal volumétrica, que é a dilatação do líquido. Tem alguém que falou alguma coisa? Quem é que não está? Ah, Luciana, eu vou olhar, Luciana, vou até escrever aqui, Luciana. Vou escrever aqui. Eu não esqueço. Luciana, só Luciana. Tá, beleza. Aqui. Acho que eu mudou. Jesus toma conta. Estou enrolada. Ó. Volume inicial. Fácil. Extremamente fácil. Ó. Como é que é? Chai chum? Chai chum? Chum chai. Isso aqui corta. Que são um menos outro vai dar 0. 9 vezes 20. 9 vezes 20.
9 vezes 20, meu querido, minha querida. Fala para a professora. Quanto que é 9 vezes 20? Professora, é 180. Então, é 180 litros. Olha que exercício fácil. Até agora não falou nada do que a gente está estudando. Só está calculando a dilatação volumétrica simples. Ó, vou deixar assim. Vocês querem tirar print? Querem tirar print? Printar, printar, printar. Prontinho? Pronto, professora. Tá. Vamos para o próximo. Deixa eu colocar. Professora. Ah. Fala. Ah, não, deixa. Não, fala o que é. É que eu não tinha visto o coeficiente de dilatação. Daí eu ia Ah, perguntar onde que você achou. Mas Ah, eu já tá. vi. Bem no finalzinho. Ele coloca bem no final. Aqui. Agora vamos lá. O segundo, gente, é um exercício que ele é puramente teórico. Ele fala assim: a expressão dilatação anômala da água refere-se ao fato de uma determinada massa de água à pressão constante. Mas se é comportamento anômalo da água, o que eu sei se quando é comportamento anômalo da água? O que eu sei? Deixa eu mostrar a cara e falar para vocês. O que acontece? No intervalo de 0 a 4 graus, o que acontece com o volume? O volume diminui e a densidade aumenta, tá? O que era para acontecer era para o volume aumentar e a densidade diminuir, mas acontece totalmente o inverso. É isso que eu sei. Ele fala a pressão constante, um blá, 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 mas se ele falou de 0 a 4 graus, comportamento anômalo da água, é isso que tem que vir à minha cabeça. O volume diminui e a densidade aumenta. E é com base nisso que eu vou responder, tá? Bora lá, deixa eu colocar, ler as alternativas junto com vocês. Ó. Deixa eu puxar minha cadeira. Ele fala bem assim. Possuir volume máximo a 4 graus. Gente, o volume ele é máximo? Acabei de falar. O volume ele é o quê? Mínimo. Então, ele vai possuir um volume mínimo a 4 graus. O que é máximo é o quê? A densidade que é máxima. Então, a letra A está errada por conta disso. Na letra B, ó, deixa eu virar aqui para vocês me acompanharem. Na letra B, ele fala assim, aumentar sua massa específica. O que é massa específica? O que é massa específica? Posso substituir por quem? Por qual nome? Densidade. Densidade. Então, massa específica é a mesma coisa que densidade. Aumentar, dá para ler. Aumentar sua massa específica quando sua temperatura aumenta de 0 para 4 graus Celsius. Isso é verdadeiro? A densidade aumenta, gente, quando ele sai de 0 para 4 graus Celsius? Verdadeiro? Sim. Sim. Nem vou ler o resto. Sim, verdadeiro. Muito verdadeiro. Próximo. Aqui eu tenho que colocar mais assim, não consigo ler. O tanque de álcool, 45 litros, ó, aí você vai grifar, 45 litros, de um automóvel é preenchido completamente pelo motorista de uma noite fria, que está a 15 graus Celsius. Em seguida, o motorista guarda o veículo na garagem. Se a temperatura do ambiente na manhã seguinte for, ó, saiu de 15 e foi para 25 graus Celsius. Quanto de álcool terá vazado, ó, vazado, do tanque pelo ladrão, aproximadamente, aí ele coloca o coeficiente de dilatação do álcool etílico é 1,12 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. O que eu faço? Como é que eu faço essa daqui? Como é que eu faço? É a mesma coisa que na primeira, não é?
A mesma coisa? Todo mundo concorda? Que fórmula que eu vou usar? Gente, tá um calor. Deixa eu só beber uma água. Que fórmula que eu vou usar? Professora, essa é muito... E 5 vezes 1,12 vezes 10 menos 3 graus Celsius menos 1 vezes 10? Uhum. Bora lá calcular. Tirar. Vou enchendo aqui de coisa. Três. Então, ele coloca lá que o volume, 45 litros. Temperatura, 25 menos 15. 25 menos 15 dá quanto? 25 menos 15? 10. 10. Eu escutei. Depois, blá, 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 coeficiente. Graus Celsius a menos 1. Aqui não tem essa barra não, tá? Isso aqui não existe. Como que é a fórmula? Como que é a fórmula? Volume inicial, beta vezes delta T. Querem calcular? Querem calcular essa? Querem calcular? Quanto que dá aí? Quarenta e cinco vezes 1,12 vezes 10. 450 vezes 1,12. Ah, tá. Peraí. Só que é 1,12 vezes 10 é menos 3. Vezes 10. Agora sim. Quanto que dá isso, meus queridos? Calculem aí para não deixar eu sozinha. Calculem aí. 45 vezes 1,12 vezes 10 a menos 3 vezes 10. Quanto que dá isso? Quanto que dá? Quanto que dá? Calculem aí, calculem aí. Dá aproximadamente quanto? Professora, a senhora está enchendo a nossa paciência, porque olha o tamanho do número. Pega a calculadora aí. 45. 0,504. Gente, até agora só teve uma questão que era de comportamento anômalo. Ah, isso aqui é da aula do professor Beneboy. Ué, fala a verdade. Deixa aí. Quem quer tirar print, já tira. Vou pegar uma outra folha aqui. Vamos? Pronto? Não tem nem muito que... Estava escrevi aqui, Luciana, aqui embaixo. Esqueci de Luciana. Está com presença. Aí tem mais um exercício. Mais um exercício, professora. O outro exercício, gente, ele é um pouquinho mais comprido. Ele fala o seguinte. Um recipiente... Estão acompanhando comigo? Ó, um recipiente de vidro com capacidade de 3.000 centímetros cúbicos. Aí você risca 3.000 centímetros cúbicos. Está completamente cheio de um líquido a 0 graus Celsius. Risca aí 0 graus Celsius. Vou tirar as manteigas daqui. A 0 graus Celsius. O conjunto é aquecido. Então, eu tenho um recipiente de vidro. E esse recipiente de vidro, gente, ele está com líquido.
Então, aqui. Ou seja, o que eu tenho que pensar? Se eu tenho, agora sim, eu tenho um recipiente, esse recipiente está cheio de líquido. Então, se eu aquecer esse recipiente, o que eu estou pensando? Meu recipiente vai dilatar, automaticamente o meu líquido vai ocupar o lugar desse meu recipiente. Então, para eu calcular a dilatação do meu líquido, automaticamente eu tenho que calcular a dilatação do meu recipiente. Continuando lá. Blá, 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 blá. O conjunto é aquecido até 100 graus Celsius. Então, ele saiu de 0 graus Celsius e foi até 100 graus Celsius. Observa-se que 15 centímetros cúbicos desse líquido, aí eu risco aqui 15 centímetros cúbicos desse líquido, extravasam. Ou seja, esses 15 centímetros cúbicos aqui é a dilatação aparente, é o que extravasou. Então, eu vou escrever aqui, ó, dilatação aparente, é o que extravasou. Considerando que o coeficiente de dilatação linear, ó, outra coisa, ele te dá o coeficiente de dilatação linear do vidro. Coeficiente de dilatação do linear do vidro como sendo constante, referido no intervalo térmico, e é igual a 4 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O coeficiente de dilatação real desse líquido é igual a 10 menos 5 graus Celsius a menos 1. Aí o que ele pergunta? Não. Jesus, qual é a pergunta? Coeficiente de dilatação real do líquido a 10 a menos 5 graus. Tá. O que eu tenho que pensar primeiro? O que eu faço aqui? O que você acha? Sugestões, traumas? Primeiro eu vou calcular a dilatação real. Quem é essa dilatação real? Ele dá a dilatação real, gente? O coeficiente de dilatação real dá? Então, bora lá. 5. Coeficiente de dilatação real. Será que dá tempo de eu resolver, gente? Estou aqui, eu fico com o olho no peixe. Dá uma olhada para mim se dá tempo. Tem 3 minutos. Meu Deus, espera aí. Ele dá a capacidade do recipiente, ou seja, isso aqui é o meu volume inicial. O negócio tá ficando até torto aqui, meu Deus. Eu fico desesperada. E ele dá, blá, 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 o coeficiente de dilatação linear do vidro. Ai, onde que tá, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Ai, eu vou ficando desesperada porque o tempo vai acabando. Blá, 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 blá. Não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo de eu fazer. Eu tenho que fazer 2 cálculos grandes aqui. Não vai dar tempo. Vou aproveitar esse tempo e fazer outro. Não vai dar tempo de fazer isso daqui. Assim, gente, na próxima aula eu resolvo. Deixa eu só perguntar uma questão aqui. Atividades propostas, então. Só para eu encerrar. Quando um frasco é completamente cheio de líquido e é aquecido, transborda, aí ele pergunta, lá na atividade proposta, que tipo de dilatação que é essa? Dilatação aparente do líquido? Aparente do líquido, não do frasco, tá? Marquem aí.
está respondendo já atividade online, tarefa online. Não dá tempo, não. Deixa. Aí, já foi, já acabou minha aula. Faz assim, na próxima aula, quem quiser, eu vou fazer o seguinte, quem quiser resolver esse exercício, aí chega na próxima aula, você fala, professor, eu resolvi. Aí você vai receber um agrado, tá, meu lindo? Aí a professora te agrada. Aí eu vou falar da manteiga. O que aconteceu? Dava tempo, né? Eu vou falar da manteiga. Acabei com o meu horário de aula um pouquinho. Mas tá bom, vou ficar... Aqui também isso aí é ajuda para vocês, né, gente? Não vou ficar aterrorizando, não. Principalmente para as meninas, que tem que cuidar mesmo, tem que pensar. Geralmente a gente fala, quando fala em cosmético, a gente vê um monte de tranqueiraiada e é uma das indústrias que mais cresce e a gente não tem esse olhar crítico. Então, você tem que ter olhar crítico em tudo, em tudo. E principalmente aquilo que você ingere, você come. Mas é aquilo que você passa na pele, indiretamente também você está comendo. Ó, beijo. Até a nossa próxima aula. Bom final de semana que eu não vou ver vocês. E daí, quem que resolver esse exercício, que não deu tempo para resolver, eu dou um agrado, tá? Fica assim, tá? Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Bom almoço. Tchau, Bom almoço. professora. Brandon, bom almoço para você, meu querido. Andriel, Ana Beatriz, todo mundo, Sofia, João Lucas, Tchau, Ruth, professora. tchau, tchau. Josiane, Gabriela Quintão, João Rodolfo, João Luiz, todo mundo, tchau, tchau.